Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, tia. Sempre um prazer voltar aqui, né, no Jurisprudência Concurso. Eu já sou membro de carteirinha aí. Bom, tia, o que a gente preparou? Como eu combinei com você no domingo, na segunda-feira, eu fiz hoje 20 dicas. Não são dicas pequenininhas, são dicas, modéstia à parte, bastante interessantes, que eu acho, de acordo com o edital de agente de Polícia Federal, que pode vir a ser cobrado no concurso do próximo domingo, dia 6. Então vão ser dicas que nós estamos dando hoje, dia 2 de maio de 2012, dicas fresquinhas para o concurso de agente federal do domingo. E lembro, eu selecionei essas dicas mais da minha área, que é a área do direito. Não vou me atrever a dar dica de atualidade, a dar dica de contabilidade, economia, administração, raciocínio lógico, português, porque sou analfabeto nisso aí, né? Então, trouxe só para a minha área, para a área do direito aqui, para a área que a gente trabalha. Então, trouxe 20 dicas bem interessantes. E como eu brinquei no meu Twitter aí agora há pouco, eu estava calibrado ontem, hein? Espírito de mãe de Ná me iluminou. Vamos ver se eu acerto algumas questõezinhas aí nessa prova do CESP do domingo, tá joia? Então, vamos lá, tia. A gente programou um evento de revisão final, que a gente denomina aqui no Supremo os nossos eventos de revisão final de hora H. Todo evento de revisão final de concurso aqui no Supremo a gente faz sempre, ele é chamado de hora H. E agora chegou, então, o momento da hora H de agente de Polícia Federal. Vai ser nesse sábado, dia 5 de maio, de 8 da manhã às 5 da tarde. O que nós vamos fazer? Convidei vários professores, e aí não apenas do direito, mas dessas outras matérias que eu acabei de citar, que também estão no edital de agente. Nós vamos fazer um evento de 8 da manhã às 5 da tarde, com palestras que vão variar de 30 minutos a 1 hora. Então eu começo às 8 da manhã com atribuições da Polícia Federal, pertinência temática total para o concurso de agente federal. Depois vem o professor Chiquinho Francisco Menezes, muita gente já conhece, professor excelente de direito penal, meu filho, o pessoal brinca, né? Vai vir com dicas de direito penal. Depois vai vir ali o professor Rodolfo, com dicas de processo penal. Vai vir o professor Fenelon, com dicas de informática. O professor André Maia, com direito administrativo. O professor Arthur, com dicas de constitucional. O professor João Paulo, com dicas de português. O professor Vandercy, com dicas de contabilidade. O professor Igor, com dicas ali de administração. O Delber, que eu trouxe para dar dicas de Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815, que foi incluída nesse edital de agente, vai ter questão, com certeza, de Estatuto do Estrangeiro no domingo. Então a gente fez um timaço aí para que no sábado a gente possa repassar aquelas dicas de última hora para esses 107 mil candidatos, que foi o número de inscritos divulgado pelo CESP na segunda-feira, para as 500 vagas de agente federal, 215,6 candidatos por vaga. Tia. Só isso, né? Nada mais. Só isso. E agora vamos falar então para adquirir o curso, como que funciona. Rapidinho, antes de a gente começar as dicas, quem ficou interessado já pode acessar agora. O site anota aí, supremotv.com.br, www.supremotv.com.br. À esquerda, você vai encontrar assim, ó, carreiras policiais. Clicando lá em carreiras policiais, você vai achar hora H de agente de Polícia Federal. E aí você já adquire hoje este evento de sábado. Quem for de Belo Horizonte, estiver nos assistindo da região metropolitana de BH, esse evento também será feito presencialmente. Então quem quiser vir no presencial, pode vir aqui no sábado, faz a inscrição, evento presencial, ou então você faz a inscrição via online, tá? Só quem for vir presencial, tia, faz a inscrição hoje ou amanhã, porque a gente acredita que no sábado vai estar esgotado já aqui no presencial, tá joia? Joia, estou colocando aqui na tela para o pessoal, acabei de entrar aqui ó, www.supremotv.com.br, você vai entrar aqui, já tem o banner aqui também da hora H, aqui na lateral vou aumentar para vocês entrarem, ó, não adianta vocês procurarem hora H aqui na lateral que não tá aqui dentro do Carreiras Policiais, ok? Aí você entrando no Carreiras Policiais, tem o curso aqui para você adquirir. Mas tem vaga para fazer presencial ainda? Ainda tem vaga presencial ainda, mas o ritmo de inscrição está muito forte. Olha, vamos lá então começar, que o pessoal já deve estar ansioso aí, né? Vamos nessa então? Vamos lá. Galera,
para você acompanhar, você vai abrir o seu Word, se você está no seu computador, é óbvio que você está no seu computador, né? Óbvio. Então abre o seu Word e vai digitando o que eu vou falar. Combinado? Saga Federal, Rodrigo Belo, Felipe Novaes, os nossos professores aí que estão nos assistindo, Saga, que é a grande referência do concurso de agente, como a tia Tânia falou. Eu vou dar a dica e você vai anotar, tá combinado, meu parceiro? Então vamos lá, todo mundo junto comigo. Ou você pega um papel, estou esperando aqui, hein? Abre o Word, pega um papel, porque minhas dicas, todas elas vão ser focadas em cima da lei seca, tá joia? Eu selecionei, ontem fiquei estudando o dia inteiro, selecionando para vocês quais seriam as dicas importantes para essa prova de agente. Vamos para a primeira delas? Anota, artigo que é a Bíblia da Polícia Federal, 144, parágrafo 1º da Constituição. Tem que saber ele de cor e salteado. Repetindo, 144, parágrafo 1º da nossa Constituição. Bom, dentre as várias coisas que ali são colocadas como atribuições constitucionais da Polícia Federal, que eu vou trabalhar bastante às 8 da manhã de sábado no Hora H, dentre elas tem uma que eu aposto muito de cair. Qual é? A Polícia Federal tem como sua atribuição exercer com exclusividade, coloque isso aí em caps lock na sua anotação, com exclusividade, as funções de Polícia Judiciária da União. 144, parágrafo 1º, isso está no inciso 4. 144, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição. O que isso significa na prática? Significa na prática que todo crime federal, o inquérito para apuração da autoria e materialidade daquele delito, será uma atribuição do Departamento de Polícia Federal. Então, todo crime federal, o inquérito que vai ali apurar autoria e materialidade, essa é a função de inquérito policial, apurar os indícios, produzir provas acerca dos indícios de autoria e materialidade de crimes federais, ficará a cargo com exclusividade da Polícia Federal. Vou dar 2 exemplos que podem vir na prova. Moeda falsa. O crime de moeda falsa, que está no 289 do Código Penal, é um ótimo crime para ser cobrado na sua prova domingo. O crime de moeda falsa, é óbvio que ele ofende interesses da União. Claro, se é a União que emite o papel moeda, através da Casa da Moeda, regulamentado pelo Banco Central e etc., é claro que esse crime é um crime federal. Então, a apuração de um crime de moeda falsa pode ser de uma cédula de R$50, será da Polícia Federal. Outro exemplo, contrabando e descaminho, 334 do Código Penal. Outro crime bom para cair na sua prova, 334 do Código Penal, contrabando e descaminho, tá? Este crime, quando for ali uma mercadoria apreendida nesse sentido, o inquérito vai ser instaurado também pela Polícia Federal com exclusividade, como diz a nossa Constituição, ok? Então essa é a primeira dica, valer o 144, parágrafo 1º da Constituição. A dica foi específica sobre o inciso 4 desse 144, parágrafo 1º, ok? Podemos para a segunda dica, tia? Tá tranquilo nesse ritmo? Tranquilíssimo. Então vamos lá, gente. Segunda dica. São 20, hein? Segunda dica. Vamos lá. Vocês não podem esquecer para a prova de domingo de uma lei que está lá no programa de agente, que é a Lei 10.446. A Lei 10.446, ela amplia as atribuições da Polícia Federal, ok? Amplia as atribuições da Polícia Federal. O que essa lei faz, gente? Ela dispõe sobre infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme. Porque o 144, parágrafo 1º, no inciso 1, ele fala a atribuição da Polícia Federal para apuração de crimes que envolvam bens, serviços e interesses da União, de suas autarquias, de suas empresas públicas, de suas fundações. Está lá no 144, parágrafo 1º. E na parte final do inciso 1, ele fala, e cabendo ao legislador infraconstitucional dispor sobre outras infrações penais de repercussão interestadual ou internacional que exigem repressão uniforme, ok? A lei é 10.446 de 2002. Vai cair uma questão sobre essa lei. Eu destaquei, dentre os vários incisos ali colocados no artigo 1º dessa lei, que é uma lei bem curtinha, não pode deixar de ler, o sequestro, o cárcere privado
e a extorsão mediante sequestro. Repetindo, sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro. Se o agente foi impelido por motivação política ou quando aqueles crimes forem praticados em razão de função pública exercida pela vítima, ok? Então, repetindo, sequestro, cárcere privado e extorsão mediante sequestro, esses crimes aí, patrimoniais, se o agente foi impelido por motivação política ou quando praticado em razão da função pública exercida pela vítima, a atribuição para a apuração desse crime será da Polícia Federal. Segunda dica, muito relevante, 10446 é a lei. Podemos para a terceira, tia? Positivo operante. Vamos que vamos então, pessoal. Outra de atribuição da Polícia Federal. Foi incluído no edital de agente de 2012, esse edital da prova de domingo, a Lei 10.357, anota, Lei 10.357/2001, ok? Essa lei, o que ela vai estabelecer? Ela vai estabelecer o seguinte, gente, que é atribuição administrativa do Departamento de Polícia Federal, repetindo, é atribuição administrativa do Departamento de Polícia Federal o controle e a fiscalização, anota, o controle e a fiscalização de produtos químicos, a que se refere o artigo 1º dessa mesma lei. Que produtos químicos são esses? Produtos químicos que possam ser usados como insumo na elaboração de substância entorpecente, psicotrópica ou que determine dependência física ou psíquica, tá legal? E a aplicação das sanções administrativas cabíveis. Então, grave. Se você tem uma empresa e a sua empresa vai precisar de usar produtos químicos sujeitos a controle, a sua empresa deve ser cadastrada junto ao Departamento de Polícia Federal. Ela deve obter uma licença de funcionamento. Eventualmente, essa empresa será fiscalizada pela Polícia Federal. Quem faz essa fiscalização? Os agentes de Polícia Federal. E, eventualmente, poderão ser aplicadas penalidades, sanções, pelo descumprimento de dispositivos dessa lei. Essa lei não foi colocada à toa no nosso edital de agente, ela vai vir no domingo. Vou repetir, terceira dica, Lei 10.357 de 2001, tá legal? Vamos para a quarta dica, então leiam esta lei seca, tá ok? Leiam a lei seca. Vamos para a quarta dica então. Quarta dica então, vamos lá. Vou falar agora de crimes ambientais, que veio no edital de 2009, caiu questão de crime ambiental lá no concurso de agente de 2009 e vai vir também isso aí no concurso de domingo. Com certeza, Rio+20 está na área, tudo a ver cobrar crime ambiental. Crimes ambientais que estão na lei, vocês sabem, 9.605/98. Repetindo, quarta dica, crimes ambientais. Lei 9.605/98. O que eu trouxe aqui para vocês? Eu não vou falar dos crimes ambientais nessas rápidas dicas, mas eu peço, anote aí, que vocês leiam, porque assim caiu no último concurso, que vocês leiam os artigos 29 a 69A desta lei. Repetindo, ler artigos 29 a 69A desta lei 9.605, porque ali estão tipificados os crimes, ou a maior parte, que tem tipificação de crime ambiental também no Código Florestal, esse que está sendo revogado por outro polêmico, que foi votado pelo Congresso Nacional na semana passada. Então, gente, mas dá uma lida, porque o edital só falou na lei 9.605. Então, dá uma lida no artigo 29 a artigo 69A. São os tipos penais dos crimes ambientais. Caiu na última prova, pode cair nessa. E o que eu pensei? Vamos trabalhar um pouquinho o procedimento processual penal na lei de crimes ambientais. O que são os crimes de menor potencial ofensivo? Todo mundo sabe. São aqueles crimes cuja pena máxima combinada não ultrapassa 2 anos. Pena máxima de 2 anos até 2 anos, crime de menor potencial ofensivo. Vocês sabem que se nós tivermos um crime de menor potencial ofensivo,
estará aberto espaço para aplicação da Lei 9099/95, que é a lei do juizado especial, no caso, juizado especial criminal. Tem um detalhezinho na lei de crimes ambientais muito interessante. E cuidado, porque o edital falou aspectos penais e processuais penais. Qual é o detalhe interessante que eu peço que vocês leiam? É o artigo 27 da Lei 9.605. Por quê? Nesse artigo 27, fica lá estabelecido o seguinte: para se aplicar a transação penal, ou seja, o Ministério Público negocia com aquele criminoso ambiental, no caso aqui específico, e deixa de aplicar uma pena para ele, né? Na verdade, deixa de aplicar uma sanção restritiva da liberdade e passa a aplicar uma pena restritiva de direito ou multa, em troca de certos benefícios ali que a lei concede no artigo 76, famoso Instituto da Transação Penal. O que vai acontecer, gente? Para termos transação penal em crimes ambientais, a lei de crimes ambientais estabelece a necessidade de composição do dano ambiental. Então, aquela composição civil que está no artigo 74 da Lei 9099, ela deve ser aplicada antes da transação penal. Foi um requisito que o legislador colocou para que pudesse o criminoso ambiental ser beneficiado com a transação penal. Então, anote, sempre que possível, para a transação penal em crimes ambientais de menor potencial ofensivo, repetindo, sempre que possível, para a aplicação da transação penal em sede de crimes ambientais de menor potencial ofensivo, é necessário que haja a composição do dano ambiental. Composição do dano ambiental. Esse é o primeiro detalhe dessa quarta dica. Então, para transação penal, tem que ter composição do dano ambiental. Fica ligado nesse artigo 27. E outra questão importante é a seguinte: todo crime ambiental terá a sua ação penal respectiva como sendo uma ação penal pública incondicionada. Então, anote também. Nos crimes ambientais, a ação penal será sempre pública incondicionada. Então, não tem que se falar em requisição, em representação. A ação de crimes ambientais é pública incondicionada. Isso está sendo dito expressamente, salvo engano, pelo artigo 26, se não me falha a memória, da Lei 9.605/98. Então, quarta dica, repetindo para fechar: para transação penal em sede de crimes ambientais, tem que ter composição do dano ambiental. Claro, se possível for. Você matou uma onça, tem como você recompor esse dano ambiental? Complicado. Então, se possível for, para a transação penal tem que ter composição civil do dano ambiental, ok? E em segundo lugar, dentro dessa quarta dica, toda ação penal de crimes ambientais é uma ação penal pública incondicionada. Tudo perfeito até aqui, tia? Nossa Senhora, hein? Tranquilo? Tranquilo? O pessoal tá que nem pisca, né? O pessoal tá que não dá. Mas, pessoal, não se preocupem, já me comprometi com o professor, até que esqueci de falar antes. Assim que terminar aqui, eu vou fazer só uma rápida edição, só rápido para subir para o YouTube. Até o final da noite eu prometo que esse vídeo vai estar lá no espaço do professor Bruno, lá no site. Fiquem tranquilos. Mas já anotem, né? Caso, de repente, você sabe, né? Seguro morreu de velho, anote tudo. Vamos lá, professor. Podemos ir? Quinta dica. Quinta dica, anota aí, quinta dica. Dica de Estatuto do Estrangeiro, que o Delber vai trabalhar muito bem no hora H de sábado. Estatuto do Estrangeiro também não foi incluído à toa. Não tinha no passado, tem esse agora lá. 6.815/80 é o número da lei. Repetindo, 6815/80 é o número do Estatuto do Estrangeiro. O que eu queria que vocês dessem uma olhada, pensando na atuação da Polícia Federal como polícia de imigração, que a Constituição também coloca a Polícia Federal como a Polícia Aeroportuária, Marítima e de Fronteiras. Polícia de Imigração. Eu queria que vocês dessem uma olhada nos procedimentos de deportação, expulsão e extradição. Repetindo, dar uma lida em deportação,
expulsão e extradição. Tá legal? Por exemplo, artigo 65 vai falar de expulsão. Normalmente quem conduz o preso até o exterior, quando ele é expulso, é um agente de Polícia Federal. Pertinência temática. Vamos lá. Artigo 65. Que tipo de estrangeiro pode ser passível de ser expulso do território nacional? Qualquer estrangeiro que atentar, olha que conceitos abertos, gente, contra a segurança nacional, a ordem política ou social, a tranquilidade ou moralidade pública e a economia popular, ou cujo procedimento dele o torne nocivo à conveniência e aos interesses nacionais. Olha que coisa ampla, moçada. Aí você pensa, como é que isso vai ser verificado? Tem um inquérito de expulsão que é instaurado na Polícia Federal. Esse inquérito é instaurado normalmente depois que a pessoa é condenada ou tem indícios da prática de crime. Isso está tudo no Estatuto Estrangeiro. E o detalhe que pode cair na prova é o seguinte: a expulsão, depois do inquérito, ela se viabiliza através de um decreto presidencial. Então, é o presidente da República, através do ato normativo decreto presidencial, que vai ali ordenar a expulsão de um estrangeiro no qual ficou apurado aí que teve algum desses comportamentos: atentatório contra a ordem política e social, contra a soberania nacional, contra a tranquilidade ou moralidade pública, esses conceitos bastante abertos, tá legal? Então, expulsão de estrangeiro se dá através de decreto do presidente, artigo 65 ali da lei do estrangeiro. Dá uma lidinha, perfeito? Sexta dica. Eu também trouxe aí uma sexta dica, porque isso a gente sempre ouve falar, e é uma coisa interessante para ser cobrada ainda sobre o Estatuto do Estrangeiro. Sexta dica, vamos a ela? Que tipo de estrangeiro não pode ser expulso? Anote. Não serão expulsos. Anota no caderno, vamos lá. Não serão expulsos. Não serão expulsos. O estrangeiro que tiver cônjuge brasileiro. Cônjuge brasileiro. Mas ele tem que estar com um casamento em vigência. Então ele não pode estar separado nem de fato, nem de direito, nem divorciado. E o casamento tem que ser sido celebrado há mais de 5 anos. Olha quanta coisa para confundir a cabeça do candidato. Eu vou repetir. O estrangeiro que estiver casado com uma brasileira, isso é muito comum de acontecer. O cara casa com uma brasileira para evitar de ser expulso do país. Então, às vezes, tem uns presos aqui, estrangeiros, a gente vê isso na Polícia Federal. E o cara no presídio conhece uma pessoa, tal, por carta. Aí a mulher começa a fazer visita íntima pro camarada, pro gringo que tá preso, e ele vai e se casa com ela, às vezes, por procuração e tal. Gente, se ele se casar com uma brasileira, ele evita a expulsão. Muito comum com preso africano. Os caras não querem voltar para a África, os caras querem ficar no Brasil. Se casa com uma brasileira. Então ele não vai poder ser expulso se ele casar com uma brasileira, desde que o casamento esteja em vigor. Então ele não pode estar separado nem de fato, nem de direito, não pode estar divorciado, e tem que estar casado pelo menos há 5 anos. Quando vier o decreto expulsório dele, então ele tem que ter casado há pelo menos 5 anos. Então mesmo preso lá, ele tem que ter se casado com essa mulher há pelo menos 5 anos. Tá legal? Se ele tiver filho brasileiro, engravidou uma brasileira aqui, tem filho brasileiro, ele também não será expulso, desde que ele comprove que o filho dependa dele economicamente ou esteja em sua guarda. Então, se ele tiver um filho brasileiro que esteja sob a sua guarda ou dependa dele economicamente, ele não vai ser expulso também. Perfeito? Agora, cuidado para a hora da prova. Porque o camarada pode estar para ser expulso, e aí o que ele resolve fazer? Adotar uma criança ou reconhecer a paternidade alguma. Então, o Estatuto Estrangeiro prevê essa possibilidade, o que ele falou? Não impede a expulsão se o estrangeiro, no curso daquele procedimento, vier a adotar uma criança ou reconhecer voluntariamente a paternidade de alguma delas. Então, se ele adotar ou reconhecer, isso não vai impedir a sua expulsão. Ótima pegadinha de prova. Tá legal? E por fim, se ele abandonar o filho, se divorciar ou se separar,
aquela expulsão que ficou suspensa pode ser implementada a qualquer tempo. Repetindo, se ele abandonar o filho, isso tudo vai ser verificado dentro daquele inquérito que eu citei. Se ele abandonar o filho, se separar ou se divorciar, ele pode ser expulso a qualquer tempo. Tudo certo aqui? Aqui podemos ir para a 7ª dica, que aí a gente entra na lei de drogas, tia. 2 dicasinhas rápidas do Estatuto Estrangeiro para mostrar para a galera a importância. Vamos para a lei de drogas? Manda bala. Lei de drogas. Dou minha cara a tapa. Vai ter pelo menos uma questão de lei de drogas. Dou minha cara a tapa. Lei 11.343. Lei 11.343 de 2006. A lei de drogas, como todo mundo sabe. Vamos lá. Eu trouxe 3 detalhes sobre a lei de drogas que eu acredito que possa ser cobrado. Dica de número 7. Vamos para a primeira dica, então, de lei de drogas. É a dica 7, para quem está acompanhando a nossa aula desde o começo. Tráfico privilegiado, assim chamado pela doutrina e pela jurisprudência, é o tráfico de drogas que está no artigo 33, parágrafo 4º. Repetindo, 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006, a Lei de Drogas. Vamos lá. O que essa figura traz? Vamos pensar comigo. A Polícia Federal prende, como acontece de vez em quando, um filhinho de papai. Um cara que era usuário de drogas e resolveu se enveredar para o tráfico. Tanto para ganhar um dinheirinho, quanto para financiar o seu próprio vício. Esse cara não tem antecedentes criminais. Esse cara não faz parte de uma quadrilha ou de uma organização criminosa que tem por atividade principal o tráfico de drogas. Ele tem bons antecedentes, né? Não integra aquilo dali. O que vai acontecer? A lei de drogas, ela estabelece uma causa de diminuição de pena de 1/3 a, de 1/6 a 2/3, nesse 33, parágrafo 4º. Então, cuidado. Causa de diminuição de pena no tráfico de drogas, chamado pela doutrina de tráfico privilegiado. Se o sujeito, vamos lá, 33, parágrafo 4º, se o sujeito ali for primário, tiver bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar um maior crime, uma organização criminosa, o juiz pode aplicar essa causa de redução, de diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Tá legal? Isso é muito comum de acontecer com os clientes da Polícia Federal. Às vezes você está no aeroporto, pega um filhinho de papai voltando da Holanda, com muito êxtase na bagagem, os juízes sempre vão lá e aplicam esse 33, parágrafo 4º. Tá legal? Ótimo? Então, causa de diminuição de pena, tráfico privilegiado, é a 7ª dica. Peço que vocês leiam na lei. 8ª dica, vamos que vamos? Lei de drogas ainda. Infiltração de agente policial. Pertinência temática máxima para a prova do CESP de domingo. Infiltração de agentes de polícia. Isso está no artigo 53, inciso 1. Quem é que vai fazer a representação pela infiltração de um agente? A autoridade policial, o delegado de Polícia Federal. E por que eu falei que é necessário a representação? Porque essa é uma medida tão complicada, gente, que a lei de drogas falou que para infiltrar um agente e aquela infiltração servir como prova no procedimento criminal, o delegado tem que representar para a autoridade judiciária e a autoridade judiciária tem que ouvir o Ministério Público. Então eu quero que vocês gravem a frase que vai vir na prova. A infiltração de agentes, nos termos da lei de droga, se submete à autorização judicial, ouvido o Ministério Público. Repetindo, infiltração de agente só com autorização judicial, ouvido o MP. Então, se o delegado quiser mandar um agente ficar infiltrado dentro de uma determinada organização criminosa, praticando atos ali, tem que ter autorização judicial. Perfeito? Nona dica agora de lei de drogas também. Se eu falei do 53, inciso 1, que é onde está a infiltração de agentes, vamos falar também da questão da não atuação policial, chamadas por muitos de ação controlada,
para outros de flagrante retardado ou urdido, né? Flagrante diferido no tempo. O que acontece e é muito comum se tratando de tráfico de drogas? Eu sei que está vindo uma carreta pela estrada, mas eu quero esperar o melhor momento para abordar aquela carreta. Eu sei que o motorista que está vindo foi um cara apenas contratado, mas eu quero pegar ele no momento exato em que ele vai entregar a droga para o recebedor, para o comprador. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, mesmo sabendo que aquele caminhão está com droga, deixar de atuar, fazer uma ação controlada para que a prova possa alcançar o número interessante de pessoas do ponto de vista da persecução penal estatal. Eu não quero prender caminhoneiro que é mula, eu quero prender o dono da droga, o traficante que está comprando aquele entorpecente. Mas o detalhe da lei é o seguinte: para ocorrer essa não atuação policial, essa ação controlada, também se faz necessário, no campo das drogas, de autorização judicial e de oitiva do Ministério Público. Isso está no artigo 53, inciso 2. Então vejam, a não atuação policial sobre os portadores de drogas e até mesmo de produtos químicos, né, como a gente já falou, que se encontram em território brasileiro, com a finalidade de identificar e responsabilizar o maior número de pessoas envolvidas no tráfico, deve ser precedida de autorização judicial e oitiva do Ministério Público, ok? E o juiz, para conceder, só vai conceder se for conhecido o itinerário provável e a identificação dos agentes do delito. Então o delegado tem que falar, ó, eles estão vindo lá de Foz do Iguaçu, aqui para o Rio de Janeiro, e eles vão fazer provavelmente esse caminho, excelência, e quem vai receber é o Zezinho, traficante aqui da cidade do Rio de Janeiro. Então você tem que mostrar para o juiz elementos mínimos para que ele se sinta convencido a autorizar a polícia a não atuar naquele determinado momento. Então, gravando nona e 10ª dica: infiltração de agente e ação controlada, não atuação policial, vai vir assim na prova, dependem de autorização judicial com prévia oitiva do Ministério Público, como diz a lei de drogas. Excelente questão para cair na prova. Ok? Até aqui, tia. Podemos ir para a 11ª dica? Na metade. Vamos lá. 11ª dica, pessoal. Preste atenção. 11ª dica, eu também resolvi abordar uma lei especial que está lá no edital, a Lei 10.826 de 2003. Repetindo para quem está anotando, 10.826 de 2003. Essa lei é o Estatuto do Desarmamento. Tem uma série de atividades administrativas da Polícia Federal em se tratando de Estatuto do Desarmamento. Por exemplo, concessão de porte de arma. Quem faz a concessão de porte de arma hoje no Brasil é um órgão só. Antigamente, as secretarias de seguranças públicas dos estados poderiam expedir até 2003. A partir do Estatuto do Desarmamento, só a Polícia Federal faz a expedição de porte de arma. Mas eu achei interessante porque no edital, eu conferi isso no edital, está lá que só vai cair os aspectos penais e processuais penais do Estatuto do Desarmamento. Eu achei estranho. Achei que comeram mosca ali. Mas vamos seguir o edital. Se cair alguma coisa fora de atuação penal e processual penal, a gente recorre junto. Combinado, pessoal? Então eu selecionei um tipo que é daqueles que ficam esquecidos dentro da lei do desarmamento. Porque todo mundo vai pensar na posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, vai pensar no porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido, eu falei dos artigos 12 e 14 da lei, vai pensar no artigo 16, que é o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito, um calibre .40, um calibre 9mm, por exemplo. Vamos pensar no artigo 17, que é o tráfico de arma, mas muita gente se esquece do artigo 13. Eu pensei, esse artigo está esquecido aqui dentro dessa lei. Ótimo para o CESP cobrar e eliminar candidatos. Então anote, artigo 13, omissão de cautela, que na minha opinião também tem uma pertinência temática com a função de agente. E quando você for agente federal, você vai ser agente federal, você tem porte de arma, decorrente de lei. Você tem um porte de arma, um porte de alcance federal, inclusive. Então, você, com esse porte de arma, você tem que tomar cuidado para não praticar uma conduta omissiva, que é a seguinte: deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental, ou seja, um incapaz,
se apodere de arma de fogo que esteja sob sua guarda, sob sua posse, ou que seja de sua propriedade. Então, seja a sua arma pessoal, seja a arma do departamento, que ele vai ser acautelada. Você vai ter a sua Glock 9mm acautelada pelo Departamento de Polícia Federal. Se você não adotar as devidas cautelas na guarda deste bem, arma de fogo, você vai responder por um crime que tem detenção de 1 a 2 anos. Perfeito? Que tem penas aí de 1 a 2 anos. E essa omissão de cautela é um tipo que eu nunca vi cair em prova. Então o CESP, de repente, pode trazer esse tipo penal aí e tomara que vocês acertem e lembrem dele na hora da prova. E eu queria chamar a atenção para o parágrafo único também desse artigo 13. Porque nós vamos falar daqui a pouquinho, toda empresa de segurança privada, para funcionar, tem que ter autorização da Polícia Federal. E o que acontece? Se o diretor ou o responsável dessas empresas de segurança e transporte de valores deixar de registrar a ocorrência criminal e de comunicar a PF, de comunicar à Polícia Federal a perda, o furto, o roubo ou qualquer tipo de extravio de arma de fogo, a empresa de segurança vai ter arma de fogo de calibre permitido, um 38, né? Ela vai poder ter ali um calibre 12 e etc. Se ele deixar de comunicar esses desvios à Polícia Federal, ele também incide no tipo penal previsto no artigo 13 da Lei do Estatuto do Desarmamento, que é a 10.826. Esse parágrafo único, eu olhei para ele e falei, ai, isso vai cair, cara. O dono de empresa, o responsável por empresa de segurança privada, quando tiver extravio de arma, tem que comunicar à Polícia Federal e o prazo é de 24 horas. Vai que o examinador está mal amado e fica cobrando prazinho aí de candidato. Então, galera, o prazo é o prazo de 24 horas para fazer essa comunicação. Está no parágrafo único do artigo 13 da Lei 10.826/2003, ok? Então, essa aí é a nossa 10ª dica. Vamos para a 11ª. Eu falei que era a 11ª? Não. Desculpa. Risca aí no seu caderno. Perdoe o prof. Bruno. 10ª dica foi de Estatuto do Desarmamento. Tá legal? Vamos agora, então, para a dica de número 11. Vamos falar um pouquinho de crime de tortura, que caiu na prova de agente de 2009, está lá na legislação especial. Anota aí. Lei 9455/97. 9455/97. Lei de tortura. Vamos lá. O que eu olhei para essa lei e pensei? Qual artigo bom de cair nessa lei que é pequenininha? Você tem que ler. Artigo 2º dessa lei. Olha o que fala esse artigo 2º. O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional. Ainda quando o crime de tortura não tenha sido cometido em território nacional. Se a vítima for o quê? Brasileira, ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Aquele velho exemplo, uma embaixada, por exemplo, no exterior. Então, cuidado, como é que o CESP vai cobrar isso? Ele vai falar assim para você e você vai marcar errado. Olha só. E no sábado eu vou dar dicas, estratégia para a prova do CESP. Chuto ou não chuto? Sábado, não perca. Eu vou ficar o dia inteiro apresentando o evento no sábado, tá joia, pessoal? Olha como é que o CESP vai cobrar essa dica de número 11. Ele vai colocar assim, ó. Esta lei só se aplica se o crime for cometido em território nacional. Aí o que você vai lembrar? Não. Dicas de prof. Bruno. Esta lei se aplica mesmo quando o crime não tiver sido praticado em território nacional. Gravou? Se o CESP colocar só se aplica a lei de tortura para crimes cometidos em território nacional, o seu raciocínio jurídico na hora vai falar certo, mas está errado, porque eu tenho uma norma específica no artigo 2º da lei 9455/97. Tudo certo na transmissão até aqui, tia? Vamos seguir então, tia. Valeu. Vamos nessa. 12ª dica, galera.
Essa tinha tudo para cair em 2009, não caiu. Será que eles ficaram guardando para o concurso de agente agora de 2012? Anota. Súmula vinculante número 11. A velha e polêmica súmula do uso de algemas. Cuidado, leiam a redação dessa súmula, porque foi alastrado no Brasil uma falácia de que a polícia não mais poderia algemar alguém. Cuidado, você que está aí prestando concurso para agente, às vezes não é da área jurídica, isso é mentira. A polícia pode continuar algemando sim pessoas, né? Na minha delegacia, por exemplo, não tem um preso que não chega lá algemado. Ah, Bruno, mas você está desrespeitando a súmula vinculante número 11. Não estou, não. Eu justifico o porquê aquele preso foi algemado. Quer seja pelo risco à vida dos agentes, à vida do próprio preso. Imagina se isso vier uma dissertação para você. Pertinência temática. Agentes federais e uso de algemas, né? Então procure se informar um pouco sobre esse tema. Isso estava fresquinho em 2009 para cair. Não caiu. Quem sabe não cai agora. Olha a redação da súmula número 11. Súmula vinculante do STF. Vamos lá. Só é lícito. Então não disse que é ilícito. Ele estabeleceu requisitos para o uso da algema. Tá? Súmula que para mim é inconstitucional pela ausência de precedentes. Mas não vai cair isso na prova de agente, só uma palhinha. Mas vamos lá. Só é lícito o uso de algema em caso de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Acabou. Eu falo, eu tinha fundado receio. Eu justifico qual era o meu fundado receio. O cara estava alterado, estava bastante nervoso. Está justificado o uso de algema. Acabou. Né? Por parte do preso ou de terceiros. Justificada a excepcionalidade por escrito. Então, quando eu vou colher lá o termo de depoimento dos agentes, quando trazem como conduzido alguém, eu coloco que foi necessário o uso de algemas em virtude disso, disso e disso. Acabou. Está justificado. Não tem ilegalidade nenhuma no uso de algemas, ok? Sob pena, se você não justificar por escrito e etc., sob pena de responsabilidade disciplinar, pode ser instaurado um procedimento administrativo disciplinar, responsabilidade civil, pode ter que pagar indenização para quem você algemou, e responsabilidade penal, abuso de autoridade do agente ou da autoridade, e pasmem, e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Então, a responsabilidade, a vítima daquele uso indevido da algema poderia ingressar, com base no 37, parágrafo 6º da Constituição, com uma ação, não é contra o Departamento de Polícia Federal não, porque o Departamento de Polícia Federal é órgão, não tem personalidade jurídica própria, né? É contra a União. Ela sim tem capacidade processual por ter personalidade jurídica. Então, dá uma lidinha na súmula 11 e tira isso da sua cabeça. Não vai falar que a algema é proibido, não. A algema é permitido, vírgula, desde que respeitados os requisitos estabelecidos pela súmula 11 do STF. Tá legal? Súmula vinculante. Vamos para a 13ª dica? Quero fazer uma observação antes. Tem um pessoal que não é da polícia que está acompanhando, que está dizendo aqui para mim que tudo que você falou caiu na prova do MP. Tudo que você está falando também foi objeto de indagação na prova do Ministério Público. Ok? Ou seja, as pessoas que estão acompanhando aí, que não estão aí dedicadas à APF, na verdade ele está fazendo o quê aqui? Lógico que é interessante para a APF, mas perceba que ele está fazendo um combo de atualidades, de tudo que é mais novo, e, né? Perceba. Então, você que não é da polícia, não sai daqui. A menina me chamou aqui no MSN e falou assim, tia, mas isso tudo aí, eu falei assim, minha filha, aqui a gente traz, vale para tudo. O professor Bruno é simplesmente sem comentários. Vamos lá, professor. Valeu, tia, obrigado. Vamos lá. Gente, 13ª, é lógico, é o que eu falei, eu até coloquei no meu Twitter mais cedo. Tia Tânia, eu coloquei lá no meu Twitter. Gente, quem vai fazer prova de delegado federal também, essas dicas que eu vou dar pra gente são idênticas para delegado. Eu vou até fazer revisão de hora H com essas dicas aqui para delegado federal também, porque tudo que eu tô falando aqui cai pra gente, cai pra delegado. Eu tô pegando os pontos comuns do edital dentro daquela mesma matéria que é o direito, né? Então vamos continuando. 13ª dica, são 20, pessoal, não sai daí não. 13ª, súmula vinculante número 14. Súmula vinculante número 14.
é aquela velha discussão sobre o sigilo do inquérito policial. Tudo a ver com a atuação de polícia, com a atuação do agente federal. O que fala a súmula 14, gente? Que o defensor de um investigado tem direito a ter acesso aos autos do inquérito policial. Ah, mas eu não vou dar. Tem que dar. Então isso pode vir na prova de agente, tá bom? O investigado tem direito, através do seu advogado, de ter acesso aos autos, aos documentos que estão dentro do inquérito policial. Isso aqui mitiga aquele artigo 20 do CPP. Então, cuidado, se cair o artigo 20 do CPP que fala que o inquérito policial é uma peça sigilosa, sim, ele é uma peça sigilosa. Se o Joãozinho chegar amanhã na Polícia Federal, Bruno, deixa eu dar uma olhada no inquérito e tal, eu vou perguntar, você tem procuração? Se é advogado de algum investigado? Ele fala, não, é porque eu quero dar uma lida nele. Não, você não pode, o inquérito é sigiloso, mas esse sigilo não se opõe, é inoponível à pessoa do investigado e de seus procuradores. Então, olha a súmula 14, boa de cair na prova. É direito do defensor, no interesse do representado, tá? No interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já estiverem documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, é o caso da Polícia Federal, órgão com competência de polícia judiciária, e que digam respeito ao exercício do direito de defesa. Na prática, tia, às vezes eu estou com um inquérito de 4 volumes, eu tenho 30 páginas a respeito daquela pessoa. O que eu faço para o advogado? Você tem direito a ver essas 30 páginas, que é o que se relaciona ao seu cliente, como diz a súmula vinculante número 14. Acabou. Então você tem que dar vista daquilo que tiver relação com o cliente do investigado, tá legal? Então cuidado quando for ler o artigo 20 do CPP, conjuga o artigo 20 com a súmula vinculante número 14, ok? Vamos para a 14ª dica. Falou um pouquinho de processo penal. Ô Belo, Rodrigo Belo, pessoal. Rodrigo Belo, grande professor de processo penal aqui do Supremo. Sigam o Rodrigo Belo aí, é Belo Rodrigo, Belo com 2 L's. Belo é só sobrenome, quando vocês verem a cara dele, vocês vão ver que tem nada de Belo. Belo Rodrigo, grande professor de processo penal, também vai postar umas dicas pra gente aí, hein, Belo? Você me prometeu, agora você vai ter que colocar no seu Twitter. Dicas pra agente federal. Belo, em sua homenagem, 14ª dica. Artigo 17 do CPP. Galera que vai fazer prova pra gente. A autoridade policial não pode mandar arquivar inquérito policial. Como é que vai cair na prova de agente? Olha a frase do CESP. A autoridade policial pode mandar arquivar inquérito desde que ouvido do Ministério Público. Então vai colocar uma pegadinha assim para você errar. Está errado. Artigo 17 do CPP. Delegado, autoridade policial, não determina arquivamento de inquérito. Ele manifesta-se pelo arquivamento no relatório, se for o caso. O Ministério Público propugna aquele arquivamento e quem arquiva é o juiz. Estão gravando, hein, gente? Fácil essa dica, bem simples. Delegado, que é a autoridade policial pelo CPP, não pela lei de abuso de autoridade, que tem um conceito mais amplo de autoridade policial, de autoridade em geral. Para o CPP, a autoridade policial é o delegado. A autoridade policial não manda arquivar autos de inquérito policial. Ele vai relatar, fazendo um resumo dos fatos, das diligências que foram adotadas naquele inquérito. O Ministério Público é que vai solicitar ali o arquivamento ao juiz, e é o juiz que manda arquivar. Ok? Essa foi a simples e rápida dica de número 14. Vamos para a dica de número 15? Vamos para a dica de número 15. Posso ir, tia? Tudo tranquilo? Tranquilo, manda bala. Vamos lá. Artigo 245. Esse vai cair. 245 do CPP. Ele fala do cumprimento. Como se dá o cumprimento do mandado de busca e apreensão? Normalmente, quem faz ali o cumprimento do mandado de busca e apreensão é um agente de Polícia Federal. Então, o agente de Polícia Federal, ele tem que saber as formalidades que a lei estabelece para o cumprimento dessa medida restritiva, a busca e apreensão, principalmente a busca domiciliar. Então, vamos lá. O que o Código estabelece? Aquilo que a Constituição repete também. A busca deve ser feita de dia, salvo o consentimento do morador, que pode autorizar que ela seja feita à noite. Então, via de regra, a busca em domicílio vai ser feita de dia,
salvo se o morador autorizar que ela seja feita à noite. Muito fácil isso, ok? Só que tem alguns detalhes formais que eu tenho preocupação de cair na prova. Quais são? O agente, antes de entrar na residência, vejam bem, antes de entrar na residência, o que o agente vai ter que fazer? Ele vai ter que ler o mandato ao morador, e o morador, ou algum representante desse que esteja lá no imóvel, e ele vai intimar o morador a abrir a porta. Atenção, Polícia Federal, estou aqui com um mandado expedido pela 5ª Vara Criminal da comarca tal, que manda que eu busque vestígio não sei o quê. Abra a porta. Assim é pela lei, viu, gente? A lei fala isso. Tá bom? E você determina que ele abra a porta. Se ele não abrir a porta, o que o Código de Processo Penal dá autorização ao policial fazer? Arrombar a porta, com o uso da força necessária. Pode arrombar a porta? Pode. Aí você entrou dentro da casa, tem lá um armário trancado, você pede para o morador, abre esse armário. Aí ele não abre o armário. Você pode arrombar o armário? Pode arrombar o armário. Isso tudo está lá no 245 do Código de Processo Penal, ok? E ao final dessa diligência toda, do cumprimento desse mandado de busca e apreensão, deve ser feito, segundo a lei, um auto circunstanciado. Um auto circunstanciado de busca, assinado por 2 testemunhas presenciais. Então, quando você vai cumprir, lembre-se disso. Você vai chamar ali 2 testemunhas para acompanhar o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Então, lembre desses detalhes formais, dê uma lida em busca e apreensão, que eu acho um tema muito interessante de ser cobrado na prova de agente no próximo domingo. Tá joia? Vamos para a 16ª? Vamos lá. 16ª dica, também de processo penal e também bem rápida. Por que eu trouxe essa dica, tia? Porque tem muita gente que também erra nisso aí. Tivemos polêmica no Brasil há pouco tempo sobre isso. Vamos lá. Busca pessoal. Estou falando mais de busca domiciliar. Fundada suspeita, um elemento está na rua, a polícia quer fazer a abordagem. O agente de Polícia Federal quer fazer uma abordagem. Vamos lá. Se a suspeita for mulher, a pergunta da prova vai ser: é necessário a convocação de uma policial mulher para fazer aquela busca pessoal? Resposta: não. Não é necessário. O que a lei fala no 249, vou repetir, 16ª dica, artigo 249 do CPP. O que a lei processual fala é o seguinte: a busca pessoal em mulher será feita por outra mulher. É a regra. Se vem a condição, se não importar em retardamento ou prejuízo da diligência. Não tem uma policial feminina. Você vai ficar esperando 3 horas uma policial feminina se deslocar para o local da busca? Óbvio que não. Então gravem. A regra é: a busca em mulher é feita por outra mulher. Quando? Quando aquilo não importar em retardamento ou prejuízo da diligência. Tá bom? Então, se cair na prova, em qualquer hipótese, a busca pessoal em mulher deve ser realizada por uma policial mulher. Certo ou errado? Errado. Isso é uma regra. Mas o próprio CPP estabelece uma exceção para não inviabilizar, por óbvio, a atividade policial. Então, regra vai ser realizada por outra mulher, se isso não importar em retardamento ou prejuízo da diligência. Então, o agente pode chegar lá e falar: ó, eu realizei a busca, eu mesmo, sou homem, realizei a busca porque não tinha nenhuma policial mulher, estava no meio do mato, no meio de uma abordagem numa estrada de terra, nem celular pegava, eu fui lá e fiz a abordagem. Isso não tem ilegalidade nenhuma, a lei referenda esse tipo de comportamento. Cuidado, muita pertinência para essa questão. Vamos para a 17ª, tia? Vamos lá, professor, fique à vontade, que eu sei que você tem que dar aula. Vamos lá. Aula 7 horas para a turma de delegado federal. Quem quiser fazer a turma de delegado federal, entra no Supremo TV aí, que temos aula desde fevereiro, hein? Supremo TV bombando com a turma de delegado federal, mais de 200 alunos só no nosso online aí. Vamos lá. Tia, 17ª dica. Lei, essa também foi uma que foi incluída. Vai cair. Lei 7.102/83. Lei 7.102/83. O que essa lei faz, tia? Ela estabelece o procedimento para a fiscalização de empresas
trabalham com segurança privada, transporte de valores e escolta armada. Então, quando você vê carro forte na rua, né, na porta de banco, todas aquelas empresas são fiscalizadas pela Polícia Federal. O carro forte é fiscalizado pela Polícia Federal. Os bancos, por ter vigilantes, são fiscalizados pela Polícia Federal. Essas empresas, então, todas essas desse ramo de segurança privada, são fiscalizadas e é uma atividade de polícia administrativa feita pela Polícia Federal. Lei 7.102/83, 17ª dica. Eu quero que vocês leiam com muita atenção o artigo 10 dessa lei. Vai cair. Artigo 10 dessa lei. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de... Então, o que é atividade de segurança privada? O artigo 10 fala isso pra gente. Inciso 1. Proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras, banco, e de outros estabelecimentos públicos ou privados. Lá na Polícia Federal a gente tem um vigilante que fica na porta lá fazendo a guarda patrimonial do prédio onde funciona a polícia. Vários órgãos públicos têm vigilantes. Essa empresa contratada por licitação pela Polícia Federal é fiscalizada também pela Polícia Federal, tá legal? Bem como a segurança de pessoa física. Se eu quiser montar um grupo VIP de segurança para empresários, ele não pode ser clandestino. Ele tem que ser registrado na Polícia Federal, tá legal? Realizar transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga. Vocês já viram a estrada? Vai lá um carrinho na frente, outro atrás. Não é fazendo aquela segurança de grandes cargas, não. Escolta armada. Às vezes a mercadoria sendo transportada ali é de alto valor. Aí o transportador, ele contrata uma empresa de escolta armada para garantir a segurança patrimonial daquele bem que está sendo transportado. Tá? E qual que é o detalhe? Olha esse, gente. Essas sociedades empresárias que se dedicam ao ramo de segurança privada, elas não podem ter como proprietários ou administradores estrangeiros. Anota em caps lock, somente brasileiros podem ser proprietários ou administradores de empresas de segurança privada. A atividade de segurança privada é vedada, é proibida a estrangeiro. E o cuidado da lei foi para evitar a formação de grupo armado dentro do Brasil. Porque as empresas, óbvio, de segurança privada vão ter direito a comprar armas, comprar munições e etc. Então, estrangeiros não podem ser proprietários e não podem administrar as sociedades empresárias ligadas à segurança privada. Isso está lá também na Lei 7.102. Vamos para a 18ª dica, para a gente começar a fechar essas dicas, tia? Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá. Artigo 17 dessa mesma lei vai falar da profissão de vigilante. Por favor, para a prova de domingo, não existe profissão de segurança. A profissão, o nome correto dela é vigilante. Profissão de vigilante. E o artigo 17 vai estabelecer que, para alguém ser vigilante no Brasil, mesmo esses de rua, de banco, transporte de valores, eles têm que ter autorização da Polícia Federal, eles têm que ter carteira nacional de vigilante, eles têm que ter prévio registro no Departamento de Polícia Federal. E para obter essa carteira, para obter esse registro, eles têm que atender alguns requisitos. E eu pensei, requisito é um negócio que o CESP ama, né? Vamos colocar quais são esses requisitos que estão no artigo 16 da Lei 7.102. Recomendo a leitura. Artigo 16 da Lei 7.102. Olha só. Ser brasileiro, então não pode ter vigilante estrangeiro. Ter, não é 18 anos, são 21 anos. Então, para ser vigilante, a idade mínima é de 21 anos. Ter a 4ª série, pelo menos, do ensino fundamental. Então, brasileiro, 21 anos, 4ª série. Ele tem que ter feito e ter sido aprovado em um curso chamado Curso de Formação de Vigilantes. E esses cursos também são fiscalizados pela Polícia Federal. Se eu quiser montar um curso amanhã para formar vigilante, uma escola de vigilante, a Polícia Federal tem que me autorizar.
vai me fiscalizar, vai aplicar penalidade, polícia administrativa, exercício de poder de polícia administrativa. Então, esse vigilante tem que ter concluído e ter sido aprovado em um curso por essas escolas oficiais, tá joia? E, além disso, ele não pode ter antecedente criminal, tem que estar em dia com a saúde física e mental, tem que ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e exame psicotécnico, e tem que estar aqui com obrigação militar e eleitoral. Repetindo, artigo 16, para ser vigilante, tem que ser brasileiro, tem que ter mais de 21 anos, tem que ter no mínimo a 4ª série, tem que ter sido aprovado no curso de vigilante, tem que estar com a saúde física, mental e psicotécnico tudo em dia, não pode ter antecedentes criminais e, além disso, tem que estar em dia com as obrigações eleitorais e militares. Tá legal? Então fica atento com isso aí. O vigilante, quando estiver em serviço, ele vai ter que usar uniforme, gente. Está no artigo 19. Ele tem alguns direitos. Uniforme especial. Às expensas da empresa, do seu empregador. Ele vai ter direito a usar o uniforme. Ele vai ter direito a porte de arma, de calibre permitido. Quando em serviço. É o porte para o serviço. Tá bom? Ele vai ter direito à prisão especial. Pelo menos assim fala a lei seca. E ele tem direito a um seguro de vida em grupo, que deve ser providenciado pela empresa de segurança privada. Então vamos gravar todo mundo junto? Vamos comigo, repita com o prof. Bruno. O que o cara tem que ter para ser vigilante? Brasileiro, 21 anos, 4ª série, ter sido aprovado no curso de vigilante, estar em dia, ter sido aprovado no exame de quê? De saúde física, mental e psicotécnico. Ele não pode ter antecedentes criminais e, além disso, ele tem que estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Ok, esse é o artigo 16. Ele tem que ter registro na Polícia Federal, artigo 17. E, preste atenção, artigo 19. O que ele tem direito sendo vigilante? Ele tem direito a usar o uniforme às expensas da empresa. Isso não é nenhum direito, isso é uma obrigação, melhor dizendo. A lei impõe essa obrigação de usar o uniforme às expensas do empregador. Ele tem direito a portar arma de fogo, tá bom? Quando em serviço, só quando em serviço. Ele tem direito à prisão especial vigilante e ele tem direito a um seguro de vida em grupo, providenciado também pelo seu empregador, ok? Essa foi a 18ª dica sobre a profissão de vigilante. Vamos para as duas últimas, tias, para matar isso aí, 19ª e 20ª? Vamos que vamos! Vamos lá, galera, fica ligado aí. 19ª dica, eu trouxe duas aqui em homenagem ao meu amigo, professor Felipe Novaes, o nosso professor de legislação especial aqui da turma de DPF, que a galera tá adorando as aulas do Filipão, hein? Segue o Felipe aí no Twitter, Felipe Novaes. Vamos lá, galera, 19ª. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. Lei 8.069/90 é o ECA, nas disposições penais e processuais penais. É isso que vai cair, é isso que está em legislação especial. Caiu na prova de agente de 2009. Vai cair domingo de novo. Duas dicas interessantes sobre o ECA. O adolescente, ele não vai ser privado de sua liberdade, se não por flagrante de ato infracional. O que é ato infracional? São aquelas condutas que, se praticadas por um adulto, por um sujeito imputável maior de 18 anos, configuraria crime ou contravenção. Se um crime ou contravenção é praticado por um adolescente, aquilo ali é chamado de ato infracional. Todo mundo sabe disso. Então, um adolescente só pode ser privado de sua liberdade se ele for detido ali em flagrante de ato infracional. Você não vai falar em flagrante de crime, porque crime aqui vai chamar ato infracional, ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, que pode, por exemplo, determinar a internação daquele agente. Ok? Então, aos moldes do que acontece com o adulto, a restrição da liberdade do adolescente vai se dar em flagrante de ato infracional ou por determinação do juiz, que no caso é o juiz da vara da infância e da juventude, que é o juiz competente. Depois dá uma lida no artigo 106 do ECA. Anote, 106 do ECA. Tá legal? E como qualquer preso, qualquer detido, não vamos chamar o adolescente de preso, porque tecnicamente ele não é preso, ele é apreendido. Como qualquer apreendido, ele vai ter direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão,
E se por ordem da autoridade judiciária, ele vai ser apreendido e encaminhado diretamente para a autoridade judiciária. Se for a autoridade que determinou sua internação, o agente apreende o adolescente e já o apresenta ao juiz da vara da infância e da juventude, tá ok? Que determinou a sua internação. Agora, o que pode cair na prova da Polícia Federal que eu acho interessante? Os artigos 171 e 172. Coloca aí um asterisco, eu tenho que ler para a prova de domingo, os artigos 171 e 172. O 171 fala exatamente isso que eu acabei de colocar, que quando ele for apreendido, ele vai ser apresentado, quando for por ordem de autoridade judicial, ele vai ser apreendido e levado ao juiz da vara da infância e da juventude. Mas, quando ele for apreendido em flagrante, ele não necessita ser apresentado imediatamente ao juiz da vara da infância e da juventude. Então, você, agente federal do amanhã, você que em dezembro estará tomando posse no cargo de agente de Polícia Federal com muito orgulho, o que acontece? Se você estiver lá na região fronteiriça e se deparar com um crime praticado por um adolescente, um ato infracional, portanto, você vai apresentar ele ao seu delegado, ao delegado federal, tá? E esse delegado federal, ele vai verificar se há uma repartição especializada ou não em atendimento a criança ou adolescente. Aqui em Belo Horizonte há. Eu já tive casos em que os meus agentes trouxeram adolescentes. O que eu fiz? Eu encaminhei para a Delegacia de Proteção ao Menor, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, porque é assim que determina a lei, perfeito? Então, se for flagrante, não é encaminhar para a vara da infância e da juventude, é encaminhar para a delegacia especializada onde houver, porque pode ser que em Tabatinga, para onde muitos de vocês vão, não tem essa delegacia e você tem que lavrar os atos de polícia judiciária comunicando de imediato o juiz e o promotor da vara da infância e da juventude, ok? Então fica atento com 171 e 172, são artigos bons. E a 20ª dica, que eu aprendi numa aula outro dia que o Felipe deu, é a seguinte: artigo 178, tudo a ver ser cobrado. Vamos fechar com chave de ouro. 20ª dica, artigo 178 do ECA. Gente, o adolescente a quem se atribua a autoria de um ato infracional, grava, pelo amor de Deus, não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial. Não rola corró. Corró, na linguagem policial, é o chiqueirinho do bandido. Que os caras fazem Homem-Aranha, não querem entrar, já viram em televisão? Pois é. Então, não pode transportar adolescente em camburão. Então, coloca ele lá no banco normal da viatura, com 2 policiais escoltando, porque o ECA proíbe o transporte de adolescente em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem em risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilização. Então, ele não pode ser transportado em veículo policial. Perfeito? 178, tudo a ver com a prova de agente. Você que às vezes vai deter, né, vai fazer a apreensão do menor, não vai julgar o menor lá no corró, lá no chiqueirinho da viatura, no camburão não, porque isso é vedado pelo ECA. Senão você vai ser responsabilizado criminalmente, civilmente e administrativamente. Tia Tânia, essas foram as 20 dicas que acabaram, se você somar todos, deram muito mais do que 20. Espero que a gente acerte várias questões aí e ajude essa galerona que ficou nos assistindo aí durante essa 1 hora dessa nossa TwitchCam, beleza? Estou aqui à sua disposição. Olha, praticamente assim, o pessoal estava tão atento que com certeza não teve tempo nem de fazer nenhuma pergunta. E eu também sei que o professor tem que dar aula às 7 horas, por isso eu não vou nem segurar para o sorteio, vou fazer o sorteio depois. Mas eu quero um chute certeiro de dissertação na redação do tema. Pô, tia, a redação não dá para falar o tema, sabe por quê? Mas porque chuta. você não tem muito critério em redação, vamos ser sinceros, em relação à escolha do tema. Por exemplo, na redação que eu fiz em 2001, 2002, quando eu fiz o meu concurso para PF, né, não tinha nada a ver com atuação policial. É que eu me lembro, era uma questão de globalização, ou seja, tinha mais a ver com atualidades do que a ver com a atuação do policial. Então eu falei a questão das algemas, mas
Não sei se o SESC vai cobrar. O SESC não tem muito critério assim para colocar a redação, não. Vamos esperar. Não vou chutar nada de redação. Só espero que o pessoal tenha feito um curso de redação, esteja preparado, né? Opte por palavras mais fáceis, não cometa erro de português gritante. Só essa é a dica aí. Mas é o seguinte, se fosse você o examinador do CESP, qual era o tema da redação? Eu colocaria com certeza alguma coisa ligada à atividade policial. Eu colocaria alguma coisa, como eu disse aí, sobre o tema de algemas, sobre a impunidade no Brasil, até para sentir um pouco como é que está o juízo crítico dessa galera que está querendo entrar para a Polícia Federal. Eu colocaria alguma coisa ligada a isso aí. Ok, professor, vou liberar, só tem algumas pessoas perguntaram, fala rapidinho sobre um curso de delegado que está tendo no Rio de Janeiro. Várias perguntas, perguntaram sobre esse curso umas 3 vezes aqui. Tá, sobre o curso de DPF, a gente tem um curso de DPF aqui no supremotv.com.br, você entra lá em carreiras policiais, onde eu indiquei, você adquire os nossos cursos, eu tenho um curso lá que chama Operação Agora ou Nunca, que inclui treinamento de exercícios, questões abertas, informativo de jurisprudência, alguns módulos isolados, e você vai pegar as aulas que nós já demos aqui no Supremo desde fevereiro. A gente está completando hoje 3 meses de aula, tem muita aula para você assistir, o edital de delegado deve sair até no máximo junho ou julho aí, é o máximo que deve sair esse edital de delegado. Então está chegando a hora, quem quiser adquirir o curso de delegado, modéstia à parte, está bem coordenado, os alunos estão elogiando, estão gostando, entra lá no Supremo TV e adquire o curso para carreira de delegado, tá joia? Maravilha, meu querido. Um grande beijo para você, uma excelente aula aí. E depois da prova, espero você aqui para comentar sobre a prova, hein? Estou à sua disposição sempre, viu, tia? Lembrando o pessoal, então, que chegou agora, sabadão, 8 da manhã, hora H de agente federal. Isso que eu fiz aqui em 1 hora, nós vamos fazer em 8 horas. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos acertar muitas das questões que vão cair na prova de domingo, tá? Cola com a gente no sábado aqui, que vai ter muito professor bacana dando dica aí para vocês. 8 da manhã, presencial para Belo Horizonte e online para o mundo inteiro, tá joia, tia? Obrigado pela oportunidade aí. Um abraço, galera. Quem quiser interagir comigo, @ZampierreBruno é o meu Twitter, contato@brunozampier.com.br é o meu e-mail, contato@brunozampier.com.br, @ZampierreBruno. Tia, obrigado por tudo mais uma vez. Um beijo pra galera que te segue aí. Eu que agradeço, professor. Um forte abraço e estamos juntos aí nessa operação policial, viu? Um grande beijo e até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.